Como vão, Raverins, Racolo BCD? Vamos fazer aqui a leitura da nossa terceira parte da porção de Shelah e enviou. Tá? Então nós estamos aqui na nossa terceira parte, estamos no livro de Bamidbar, estamos aqui no capítulo 14, vamos fazer a leitura aqui do versículo 8. Então, sem mais demoras, vamos lá para a porção de hoje, dessa terça-feira, que diz assim o versículo 8. Em Hafetz Banu Hashem, se ele desejar em nós, Deus, Verevi Otano El Haaretz, ele trará a nós para esta terra. Hazot Utaná, e a dará Lanu Eretz, para nós uma terra Asher Rizabati, que ela flui, Halav u Devash, ela flui leite e mel, tá? Então nós vemos aqui que o primeiro versículo dessa nossa porção aqui continua ali da onde Caleb estava falando, né? Justamente defendendo a posição de Moshe, o que Deus havia prometido ali para o povo de Israel, acerca quando eles saíram ali da terra do Misrai, da terra do Egito, tá? E ele fala que se Deus assim desejar, porque eles haviam, na porção anterior, na segunda parte, eles começaram a falar mal, não da terra em si, mas eles falaram mal de quem estava lá, que eram maiores do que eles, a ponto de falar de Mimenu, não só deles, mas falarem de Deus, que Deus não conseguiria, né, Hasbe Shalom, Deus nos livre, dar a terra para eles, porque as pessoas que estavam lá eram mais numerosas e mais poderosas que eles, tá? Nós sabemos ali que na terra de Canaã existiam ali 30 reis, tá? Eram 30 reis ali, tinham ali as nações, né? Os demais povos ali dentro da terra de Canaã, existiam 30 reis ali. Tá bom? Vamos no decorrer aqui da leitura, vamos falando um pouquinho mais sobre isso. Então o versículo 9 continua assim, ó. Somente não se rebelem contra Deus, e vocês não temam o povo daquela terra, pois eles são o nosso pão. O que a Torá vem dizer aqui, quando ele fala assim, é o nosso pão? O pão é um alimento. Então, quando está dizendo aqui a Torá que eles são o nosso pão, é que justamente nós nos alimentaremos dele, né? Eles serão como alimentos para nós. No próprio Rashi ele comenta, né? Vamos consumi-los como se fossem pão. Isto é, nós o destruiremos facilmente. A sombra dele desapareceu e Deus está conosco. Não os temam. Quando fala que a sombra dele desapareceu, ou seja, a cobertura, a proteção de Deus sobre eles não tem mais. E Deus está conosco. A sombra de Deus agora está sobre o povo de Israel, que estará com eles ali na batalha para assim tomarem ali a terra de Eretz Canaã. Tá? Versículo 10. A assembleia inteira começou a agredi-los com pedras, mas a glória de Deus se mostrou para todos os filhos de Israel na tenda da reunião. Então você veja. Vamos aqui ver toda a situação. 12 enviões são espiados para ali espiar a terra de Eretz Canaã, né, Ibraquinã, e ali eles trazem a notícia que a terra verdadeiramente ela era boa, que ela realmente fluía leite e mel, a ponto de trazer um cacho de uva ali que precisou de 4 pessoas para trazê-lo. Só que eles começaram a colocar um empecilho, como nós falamos na porção de ontem, e isso influenciou toda a congregação de Israel. E eles começaram a falar mal, você nos tirou de lá do Egito, para nós morrermos aqui, no deserto, vão tomar nossos filhos. Aí o que acontece? Eles começam pelo aquele impulso, a raiva, começam a pegar em pedras para tirá-los sobre eles. Sobre eles quem? Sobre Moshe, Aharon, e ali no caso, Caleb e Yehoshua, que estavam falando bem da terra e do que Moshe tinha dito pela parte de Deus. Vamos lá. Deus disse a Moshe: por quanto tempo mais este povo me provocará?
por quanto tempo mais eles se recusarão a acreditar em mim depois de todos os sinais miraculosos que realizei em seu meio? Depois de todos esses milagres que realizei para eles, deveriam acreditar que eu sou capaz de fazer cumprir a minha promessa. Então Deus vem aqui e fala através de Moshe. Quanto mais esse povo ainda vai continuar a me provocar, se recusar a acreditar em mim. Não viram por eles os exemplos, maravilhas que eu fiz desde quando eles estavam no Egito até a saída? Eles acham que eu não posso dar a terra para eles? Nós vamos aprofundar sobre esse assunto um pouquinho mais para frente aqui. Eu irei abatê-los com uma praga e os desterrarei, e então eu farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Onkelos, aqui que é o que traduziu a Torá para o aramaico, ele traduz assim no sentido de uma expulsão, em vez de dar a herança como parceria à primeira vista. Então, quando Deus fala aqui que desterrarei, é justamente, ou seja, tirar deles a parte da herança. E se você perguntar o que será feito do juramento que Deus fez aos patriarcas, né? Rashi ele pergunta aqui, porque Deus prometeu aos patriarcas que tiraria eles ali do Egito, que levaria eles para uma terra que emana leite e mel, para a sua descendência. A resposta é: eu farei de você uma nação maior, uma vez que é descendente deles. Falando de quem? De Moshe, filho de Amram. Ou seja, que também era da descendência ali dos filhos de Israel. Então, Deus ele pode fazer num único dia, como a Torá diz, nascer uma nação inteira, através de uma única pessoa. Então, a promessa aqui, quando Deus fala que se ele matasse ali todo aquele povo, ele usaria de Moshe justamente para continuar a promessa que ele havia feito a Abraão, a Isaac e Jacob. Posteriormente também a Yosef ali, que estava no Egito, e Deus falou que tiraria eles dali. Vamos continuar. Moshe disse a Deus: os egípcios ouvirão que, embora o Senhor tenha feito subir esta nação de seu meio com grande poder, no entanto, eles dirão sobre os habitantes dessa terra, que terão escutado que o Senhor Deus está com este povo, e que o Senhor Deus apareceu a eles, olho no olho, e que a sua nuvem repousa sobre eles, e o que o Senhor caminha entre a frente deles em uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Então, se matar essa nação como um só homem, as nações que ouvirão sobre a sua reputação dirão: foi porque faltou a Deus capacidade de trazer essa nação à terra que ele jurou a eles e que eles abateu no deserto. Vamos aqui até o versículo 16, né? Vamos analisar tudo isso que Moshe agora fala aqui para Deus, sobre ele ter falado. Queria destruir essa nação e queria fazer de Moshe um novo povo, e que ele daria aos descendentes de Moshe agora essa terra. Rashi ele fala assim, né, que os egípcios ouvirão. Eles irão saber que o Senhor os matou. Tenha feito subir. A palavra aqui é que está sendo usada no sentido de asher, né? Porque você vê que muitas vezes nós trazemos aqui como que em hebraico, pois, tá? Mas aqui no contexto da Torá, a palavra aqui ela está no lugar de asher, que asher é o que, tá? Eles viram que o Senhor os tirou com segurança, com grande força, e quando ouvirem que o Senhor os matou, eles não dirão que pecaram contra o Senhor, mas que contra os egípcios o Senhor fez capaz de lutar, e contra os habitantes de Israel não. E este é o significado do versículo aqui, é o seguinte, ou seja, não falta ali capacidade e força que ele fez lutar contra o povo do Egito, mas faltou-lhe capacidade para que ele conduzisse a Israel para dentro ali da terra de Canaã. Nós vamos analisar melhor aqui na continuação dos versículos. Olha só, o versículo 14, Rashi ele comenta assim: eles dirão sobre os habitantes da terra, né? Em relação ao habitante dessa terra, que eles irão dizer sobre eles o que foi dito no final da passagem do versículo 16, que nós vamos ler aqui, consequente. Porque faltou Deus capacidade, porque eles ouviram que o Senhor habitaria no meio deles e que se revelou a eles olho no olho de forma carinhosa. Até agora não perceberam que o seu amor por eles houvesse sido retirado. Então nós lemos aqui desde o versículo 13 que Moshe começa a falar
que Deus habitou no meio deles, com uma nuvem ali cobriu eles, olhou com eles olho a olho no Sinai, começou a revelar tudo, mas está faltando capacidade. Aí vem assim o versículo 15: se matasse a nação como um só, de repente, consequentemente, as nações ouvirão e dirão. Faltou capacidade, porque os habitantes da terra são fortes e poderosos. Não se pode comparar o faraó com 31 reis. Isto é o que dirão a respeito dos moradores dessa terra. Então os egípcios vão falar, são 31 reis, né? Eu falei no começo 30, são 31 reis que tem na terra de Canaã. Então, para o faraó aqui foi fácil. Agora, contra 31 reis, ele não tem essa capacidade de conduzir o povo. A palavra aqui em hebraico, ieholet, né, que no caso aqui, por português traduziram como falta de capacidade, é uma forma, né, da substantiva da palavra, já que não tinha capacidade de trazê-los para dentro, então ele os matou. Então o povo vão dizer assim, faltou a capacidade para ele lutar ali com os 31 reis ali, então ele os matou, porque ele não tinha essa capacidade. Versículo 17 aqui, vamos continuar. Agora, por favor, deixe o poder do meu Deus ser ampliado, como o Senhor falou, dizendo: Deus é lento em irar-se e abundante em bondade, perdoando o pecado intencional e a rebeldia, aquele que absolve e não absolve. Ele castiga o pecado dos pais sobre os filhos e os netos até a terceira e a quarta geração. Agora que Moshe vai e invoca aquilo que Deus tinha falado para ele quando Deus mostrou os atributos de misericórdia para Moshe lá no Monte Sinai. Moshe agora invoca justamente esses atributos falando para Deus. Você é lento, Yas. É abundante em bondade. Perdoa o pecado intencional. Deus perdoa até aqueles pecados que são intencionais, aqueles que a pessoa fez realmente com intenção, como é no caso aqui da rebeldia do pessoal. Aquele que absolve e não absolve. Por que aquele que absolve e não absolve? Porque a Arashi ele comenta assim: aos que se arrependem e não absolve, aqueles que não se arrependem. Então Deus absolve aqueles que se arrependem e também não absolve aqueles que não querem se arrepender. Castiga os pecados dos pais sobre os filhos, até os netos, até a terceira e quarta gerações, daqueles ainda que continuam os mesmos erros do pai, continuam a insistirem nos erros do mesmo pai, tá? Dos pais. Versículo 19 diz assim, ó: por favor, perdoe o pecado dessa nação com sua abundante bondade, assim como o Senhor tem cuidado desse povo desde o Egito até agora. Deus disse: eu os perdoarei por causa de suas palavras. No entanto, tão certo quanto eu vivo e a glória de Deus preenche a terra, que todas essas pessoas que, apesar de estarem vendo minha glória e os sinais miraculosos que eu realizei no Egito e no deserto, me testaram essas 10 vezes e não escutaram a minha voz. Então agora Deus vem falar para Moshe: eu vou perdoá-los por causa das suas palavras, porque você invocou os meus atributos de bondade, os meus atributos de misericórdia, mas tão certo como eu, Deus, vivo aqui, seja, eternamente, que nenhuma dessas pessoas que estão vendo aqui a minha glória, estão vendo agora aqui a minha presença, né, por assim dizer, nenhum deles vão entrar na terra que eu jurei ali aos seus antepassados. E Deus vem e fala assim: eu realizei no Egito, no deserto, e me testaram essas 10 vezes. Aí você pergunta, tá, mas qual foram as 10 vezes aqui que o povo judeu ele testou a Deus? Tá? Tem um tratado aqui do Talmud chamado Errim, na página 15a, que ele enumera, é um tratado ali, ele extenso, tá? Ele pega e começa a enumerar e explicar cada um dessas 10 vezes que Deus testou o povo judeu, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre
detalhes de quais os 10, mas nós podemos ver que até o próprio Urashi ele comenta que eles testaram Deus 2 vezes no mar, tá? Como eu disse, tem toda uma explicação nesse tratado. Eles testaram 2 vezes com o maná, testaram 2 vezes com a cordonize, testaram a Deus com o bezerro de ouro, testaram a Deus também ali com o bezerro e testaram Deus também em Refidim, tá? E como eu disse, nesse tratado aqui ele enumera e explica cada uma dessas 10 vezes o que foi especificamente, tá bom? Não vamos entrar em detalhes, não vamos ficar aqui mais de 1 hora só nesse tratado explicando, pegando ali por quê, tá bom? Então, como eu dei uma lida ontem sobre esse tratado, vim trazer aqui para vocês que tem toda a explicação lá. Por isso que Deus fala, eles me testaram essas 10 vezes e não escutaram a minha voz. Elas não verão a terra que eu jurei a seus ancestrais, todos aqueles que me provocaram não a verão. Mas quanto ao meu servo Caleb, como esteve com ele um espírito diferente, e me seguiu plenamente, então eu trarei para a terra na qual ele lá chegou, e os seus descendentes os expulsarão. Então Deus vem falar aqui, nessa geração não vão entrar nenhum. Eu não vou matá-los todos de uma vez, mas durante esses 40 anos eles vão perecer aqui no deserto, tá? E somente Caleb, que teve aqui um outro espírito, é interessante, né, que a Torá fala assim, Caleb que teve um outro espírito, né, um espírito de valentia, um espírito de otimismo, um espírito de emuná e bitahon, fé e crença em Deus, ele não só vai entrar, como a própria descendência dele vai expulsar os restantes dos moradores da terra ali, né, e ele dará para ele. Versículo 25. Os amalequitas, os cananitas habitam o vale. Amanhã mudem de direção e viajem de volta para o deserto em direção ao Mar Vermelho. E aqui nós encerramos a nossa porção de hoje, tá? A nossa quarta porção. Meus amigos, esse último versículo aqui que Deus fala sobre onde está habitando os amalequitas, ali os cananitas que estão próximos ao vale, Deus fala para ele, então amanhã vocês vão mudar de direção e viagem de volta. Eles estavam para entrar na terra de Canaã. Seriam ali simplesmente 3 dias do monte Sinai até a terra, eles iriam invadir, iriam tomar. Mas por causa, olha só a situação, por causa da maledicência, do Lashon Hará que nós nos aprofundamos ontem, das fofocas, do diz que me disse, da falta de fé aqui dos peões, eles perderam essa oportunidade. Aquela geração ali não ia mais adentrar, eles iriam entrar ali agora. Só que Deus fala para eles, vocês voltem para o deserto. Daqui nós entendemos o quê? Que a falta de emuná e bitahon em Deus, a falta de fé em Deus e a falta do quê? Confiança, bitahon, faz com que em vez de nós progredirmos na nossa vida, nós regressamos para um deserto. Muitas das vezes nós estamos prontos para tomar posse de algo na nossa vida, mas por faltar um pouquinho de fé e confiança em Deus, nós regredimos e voltamos ao nada, ao deserto. Aonde existe a escassez de água, aonde existe a escassez de alimento, onde de dia se faz ali 50 graus na sombra e à noite, como nós falamos, abaixo zero. Então, quantas das vezes nós estamos com algo para receber, mas por falta de fé, falta de confiança naquilo que Deus já havia falado para você, você pega e regride. É óbvio que tem toda a construção aqui da maledicência que nós falamos extensivamente no vídeo de ontem, mas entendamos bem que existiu uma pessoa aqui
chamada Caleb. Nós sabemos também de Joshua, depois é mencionado melhor nisso aqui, nessa parte, tá? Mas Caleb ali, Deus fala que ele teve um outro espírito. Ele teve um outro espírito. Um espírito de confiança na palavra de Deus, um espírito de confiança em Moshe. Que nós viemos nesse dia não regredir como fizeram a maioria. Aqui tem um detalhe muito interessante, a maioria. As pessoas pensam que hoje em dia é tudo assim, a maioria, a maioria, a maioria. Ah, Mauri, mas se falam de minorias. Só que justamente quando se fala de minorias é relativo. Vamos pegar aqui o exemplo de Israel. Israel, o povo judeu não é minoria? Não é o menor povo na face da terra? Por que para eles essa questão de minoria não funciona? Funciona para os outros grupos, os outros povos que são minoria. Mas para o povo judeu, não. Isso é um assunto muito extenso, tá? Eu não vou adentrar aqui. Como eu falo, são tópicos para outros vídeos que nós vamos tomar minutos aqui só falando. Mas Israel é uma minoria, só que para eles não funciona. Então, tudo aqui nesse mundo, eles relativam. Pega e façam... eles falam assim, não, isso aqui funciona para ele, mas para ele não. Então, nós não devemos confiar em governos, mas nós devemos confiar em opiniões de grupos seletivos, devemos confiar simplesmente na palavra de Deus. Deus sim trabalhou com a minoria, está trabalhando até os dias de hoje com o seu povo, que é o povo de Israel. Porque Deus fala que eu não tirei vocês do Egito porque vocês eram melhores do que os outros. Não, é porque vocês são uma minoria, vocês são oprimidos, vocês são desprezados pelos outros povos que ainda hoje continuam desprezando o povo judeu. A gente lê e não entende isso. O que as pessoas querem fazer? Parte de um grupo que já estava escrito na Torá há mais de 3.360 e poucos anos, que as nações sempre odiaram o povo judeu. Vocês são minoria, vocês querem fazer dar certinho, nós não queremos dar certinho, nós queremos fazer conforme a nossa vontade. E ainda hoje isso é aplicado em todas as nações. Israel não pode fazer o mundo todo já está contra o povo judeu. Baruch Hashem, graças a Deus, nós temos a Torá, e isso já dizia lá atrás, isso já dizia toda a história do povo judeu, e isso continua dizendo nos dias de hoje. Continua a mensagem de Deus. Não volte para trás, ainda que você seja minoria como Caleb, que no meio ali de 12, ficou ele e Joshua, e como toda a multidão, o povo se voltou contra Moshe, a ponto de pegarem pedras para atacarem Joshua e Caleb. E Deus, mais uma vez aqui, por intermédio da bondade de Moshe, vem e perdoa o povo. Nós poderíamos abrir um leque aqui de mensagens sobre cada parte, mas vamos nos focar aqui justamente no que Caleb fez. Ele era uma minoria, mas ele tomou uma posição correta e ele herdaria justamente aquela terra em qual os seus pés pisou, assim como disse Deus propriamente a ele. Não viemos a ser como uma maioria que volta para trás, abandona os preceitos de Deus, que é voltar a ser escravo dos desejos, das vontades, dos governos, dos grupos, mas que devemos fazer parte como Caleb, acreditar nos mandamentos de Deus, acreditar nas promessas de Deus e assim herdar aquilo que para nós Deus prometeu. Essa é a mensagem de hoje para nós aqui. Tá bom, meus amigos? Mais uma vez eu quero agradecer a todos. A você que já me acompanha, a você que é novo nesse canal, que está nos chegando aqui hoje. Muito obrigado, muito prazer. Tá? E que Deus possa vir sobre a sua vida, dar muita parnassá, sustento, que Deus venha bekortov, tudo de bom, que Deus venha atzlahar, dar sucesso em tudo que você vier fazer na sua vida, que tudo que você vier fazer prospere, mas para isso precisamos ter um outro espírito, um espírito que estava em Caleb, um espírito de coragem, confiança, bitahon e emuná em Deus. Tá bom, meus amigos? Não vamos nos estender mais. Desde já, mais uma vez, Todarabá, muito obrigado.
Mashiach não, que Mashiach se revele ainda no nosso dia, nesse dia de hoje. Senão amanhã nós estaremos aqui com a quarta parte da nossa porção ainda de Shelah, tá? Envie. E assim continuaremos até o final do livro de Deuteronômio Devarim, trazendo aqui todo dia as porções daquela Parashá Hashavot, daquela porção da semana. Tá bom, meus amigos? Mais uma vez, toda Rabá, Bekor Tov, tudo de bom. Atzlahá, sucesso, Parnassá, sustento para todos. Nos vemos então no próximo vídeo, se Deus assim quiser. Lehi Traot. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.